Vamos para o capítulo 5, mas nós vamos orar primeiro. Você pode orar comigo? Se você puder, feche os seus olhos. E vamos orar e vamos exercer esse princípio. Vamos? Amado Pai, que bom poder estar aqui, ó Pai, exercendo a gratidão. Nós somos verdadeiramente gratos a Ti, porque o Senhor nos permitiu chegar até esse dia. Pai, eu sou grata a Ti de maneira tão particular, Pai, porque o Senhor me permitiu estar aqui compartilhando a leitura deste livro, podendo desfrutar, Senhor, da Tua presença através, ó Deus, dessa leitura. Senhor, há 30 dias eu estou aqui vivendo um novo tempo, um novo ciclo, onde o Senhor me permitiu, ó Pai, experimentar um livramento de morte, e eu sou grata a Ti pelo tempo novo, pelo novo ciclo que eu estou vivendo. Obrigada, Pai, por isso, por me permitir estar aqui compartilhando, lendo, desfrutando da Tua companhia, do Teu amor, do Teu colo, do Teu abraço. Pai, eu oro a Ti por esta vida que está aqui comigo, acompanhando a leitura deste livro, porque não é sem propósito que nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor separou esse tempo para estarmos juntos, crescendo juntos, amadurecendo, despertando, acessando mais do Senhor, aprendendo todos os dias no Teu altar, Pai. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela vida do pastor Josimar Ramos, que escreveu este livro, e muitos outros livros que têm sido nutrição para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa caminhada. Eu te agradeço pela vida do teu servo, que tem instruído tantas pessoas através dos talentos que o Senhor Deus deu a ele. E ele tem multiplicado através dos livros e semeado a boa semente em nossos corações. Eu sou grata a Ti por isso, Pai. Continue conduzindo as nossas vidas, ó Pai, nos levando para um lugar melhor, que é estar cada dia mais perto de Ti, conhecendo mais de Ti, através da leitura da palavra, através de estudos bíblicos, através, ó Pai, de encontros, de adoração, de intercessão, através de cada vida, Senhor, que tem caminhado conosco. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar pertinho de Ti. Que o Senhor possa continuar presente, conduzindo as nossas vidas nesse tempo de crescimento, através da leitura de livros. Obrigada por isso, Pai. Nós vamos para o capítulo 5. Fala ao nosso coração. Essa oração que faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 5, do livro Gratidão Imprescindível, do pastor Josimar Ramos. A gratidão como princípio. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre esse princípio, pensam que o grande problema é que Deus não gosta de ingratidão e se manifesta para castigá-la. Na verdade, todos os princípios criados por Deus são forças impessoais que produzem resultados que independem da ação dele. O exemplo que citei antes é perfeito para aprofundar esse entendimento. A lei da gravidade. Ela é um princípio que opera no mundo físico, e se eu fosse criar um conjunto de mandamentos para ela, o primeiro seria: não jogarás uma pedra para cima, porque ela cairá na tua cabeça. Certamente, essas pessoas que ligam o caráter de Deus aos princípios, quando jogam a pedra para cima e a recebem de volta num forte e danoso golpe em sua cabeça, pensam que Deus é vingativo. Acreditam que ele está lhe castigando por causa do desrespeito de atirar uma pedra em sua direção. Mas, na verdade, o que acontece é que quebraram a lei da gravidade, e ela respondeu à altura.
Deus não tem crédito nenhum pela pedra devolvida na cabeça de quem a arremessou, exceto que foi ele quem criou a lei da gravidade. O segundo mandamento da lei vai mesmo se machucar muito. Ó, o segundo mandamento da lei da gravidade seria: não te jogarás do quarto andar, porque te machucarás muito. Quem quebrar essa lei vai mesmo se machucar muito, seja justo ou ímpio, religioso ou incrédulo. Não importa, pois se quebrar a lei, ela também o quebrará. O resultado natural é a consequência para todos. Assim, os princípios funcionam independente de Deus. Embora os tenha criado, eles respondem de forma impessoal e independente. A forma como nos relacionamos com um princípio determina o que ele fará em nossa vida. O princípio da gratidão é como todos os outros. Se decidir quebrá-lo, ele vai lhe quebrar. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender como esse princípio funciona. Não murmureis, como Israel murmurou, e foi atacada pelo anjo destruidor. Está em 1 Coríntios 10, 10. O que Paulo estava dizendo é que o princípio da gratidão se relaciona diretamente com o mundo espiritual. Quando o indivíduo é ingrato, murmurador e descontente, acaba criando ao seu redor um clima espiritual e emocional pesado, que atrai esse personagem chamado no texto acima de anjo destruidor. Seu nome não é destruidor por acaso. Ele se chama assim justamente porque seu ofício é destruir. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mateus 25, 29. Se relacionarmos essa ideia apresentada por Paulo em 1 Coríntios 10, 10, ao que Jesus disse em Mateus 25, 29, concluiremos que a demonstração prática da gratidão, contentamento e reconhecimento do bem cria um clima espiritual e emocional que atrai a presença do Deus de Abraão, e sua presença abençoa, prospera, enriquece, faz avançar em todos os sentidos. Por outro lado, quando nos entregamos à prática da murmuração, ingratidão e colocamos o foco nas coisas ruins, o clima espiritual e emocional criado atrai esse personagem maligno chamado destruidor. Ele vem atraído por esse cheiro de murmuração e destrói tudo ao redor. Prosperidade, riqueza, organização, harmonia, funcionalidade, comunicação, produzindo um caos cada vez maior. Portanto, aquele que tem, que agradece, que reconhece seu estado de bênção, a ele mais lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que diz não ter, que reclama de forma ingrata, murmura o tempo todo e sendo descontente pelo que acredita não ter, perderá o que tem, descobrindo depois que perdeu que tinha. O princípio da gratidão é um princípio espiritual. Inclusive, ele tem o poder de fazer o indivíduo ingrato ir perdendo tudo, até perder-se a si mesmo. Por isso, Jesus disse: lançai o servo inútil nas trevas. A ideia estabelecida pelo mestre nesse texto é que quem pratica a ingratidão verá coisas dando errado, se magoará contra Deus, sendo ainda mais ingrato, atraindo assim mais problemas, que resultarão em cada vez mais amargura e ingratidão, podendo chegar ao ponto de perdição total de si mesmo. Quem pratica a gratidão acessa o reino da luz. Quem é ingrato e murmurador acessa o reino das trevas. É assim que o princípio funciona. Ilustrando o princípio da gratidão. A mulher de um dos irmãos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes que teu servo temia Yahvé. Ora, veio o credor para tomar meus 2 filhos e fazê-los escravos.
Eliseu lhe disse: Que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Esse texto está em 2 Reis 4:1, na segunda Bíblia de Jerusalém. O profeta Eliseu recebe a visita de uma das esposas dos discípulos dos profetas. Estes eram homens de Deus que seguiram ao profeta Elias e agora ao profeta Eliseu, em um sistema em que era conhecido naquele momento como Escola de Profetas. O marido em questão teria sido um grande homem de Deus, que viveu esse título na prática, servindo aos profetas Elias e Eliseu em muitos de seus projetos. Agora, a viúva em questão visita Eliseu com uma reclamação. Sua alma está reclamona, murmuradora e ingrata, não se lembrando de tudo que Deus já fez, nem do princípio de contentamento. As reclamações da viúva eram sérias. Meu marido era homem de Deus e servia ao Senhor como discípulo dos profetas, mas mesmo assim algumas coisas aconteceram. Ela estava dizendo: Deus não o protegeu e ele morreu. Posso imaginar essa mulher num tom levemente queixoso, dizendo: Antes de morrer, aquele profeta do Altíssimo ficou endividado e não pôde pagar a dívida, que foi aumentando até sua partida deste mundo. Agora, os credores impacientes e cruéis estão fazendo pressão sobre mim, uma pobre viúva, e sobre os meus 2 filhos órfãos. Querem que saldemos a dívida de qualquer jeito. Penso que havia um grito na alma daquela mulher. Onde está o Deus que protege os órfãos e as viúvas? Os credores foram para um nível de maior pressão, ao perceberem que a viúva não conseguia saldar a dívida. E passaram a ameaçar levar os órfãos e escravizá-los como pagamento. Quando ela traz a sua reclamação ao profeta Eliseu, este lhe dá uma resposta, no mínimo inapropriada para aquele momento. Mulher, o que você tem em casa? Essa pergunta, de forma alguma, servia como resposta ao consolo, à murmuração daquela mulher. Pois, pela lógica, se uma viúva faminta e sob pressão de credores procura ajuda, é porque não tem nada? Mas Eliseu pergunta o que ela tem em casa, para registrar um questionamento no nosso coração, para nos fazer pensar. Se o profeta faz essa pergunta, é porque ela é importante. Deus quer que paremos de murmurar, de reclamar, de nos concentrar no que nos falta e comecemos a agradecer, a estar contentes, concentrando-nos naquilo que Ele já fez. Deus prefere começar o milagre pelo que temos e não pelo que não nos falta, pelo que nos falta. A mulher diz para Eliseu: Eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Vamos ver o que o profeta diz? A resposta do profeta é reveladora. Então vai, chama os seus amigos. Ela tinha amigos. Pede-lhes vasilhas emprestadas. Os amigos tinham vasilhas que poderiam emprestar. Entra no seu quarto. Ela tinha um quarto. Com seus filhos. Ela tinha filhos. Fecha a porta. Seu quarto tinha porta. Despeja o óleo nas vasilhas. Ela tinha forças físicas e psicológicas para executar a tarefa. Quando você reconhece que tem, o pouco que tem se torna o seu milagre, aumentando o azeite, multiplicando os pães, transformando água em vinho. No final dessa história, o profeta disse: Vende o óleo, paga a dívida e o restante é para vocês viverem o resto da vida. A revelação da palavra de Deus para nós nessa história é que quando agradecemos,
conseguimos achar contentamento, mesmo nos momentos mais difíceis. E com o coração cheio de gratidão, vamos fazer fluir o óleo abundante de Deus. Óleo que faz prosperar, que melhora a vida. Aquele que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas. Finalizamos o capítulo 5. Vamos para o capítulo 6.